Olá, meu irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Que bênção. Maravilha podermos estar juntos aqui, mais uma vez, em comunhão, na presença do nosso Deus. Amém? Irmãos, nesse mês, acredito, eu faltei alguns domingos aí por causa da missão, né, da missão Encorajar, mas nós estamos falando sobre o ID de Jesus, nós estamos trazendo algumas palavras, né, que nos levam a refletir sobre nosso chamado, nossa missão também, dada ao Senhor, a nós, a todos nós. E quando a gente fala de evangelização, não tem como nós não pensarmos, pelo menos quando eu estava buscando o Senhor, pedindo uma palavra para Ele, a primeira coisa que vem à mente logo é o quanto nós subestimamos a evangelização, né? Às vezes, irmãos, nós colocamos esse assunto num eterno stand-by, numa eterna espera, como igreja, né? E é interessante porque a evangelização não pode ser deixada na espera, porque deixar a pregação do Evangelho esperando, ou as pessoas esperando a pregação do Evangelho, vai contra aquilo que Jesus nos ensinou. Em João, ainda não é o nosso texto principal, mas eu gostaria que você abrisse em João 4, 5. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 5. E aqui, não é 5, é 35, perdão. Olha o que Jesus fala. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Então, segundo o nosso Senhor, já naquele momento em que Ele estava no seu ministério, os campos estavam prontos para a colheita. E Ele chama os seus discípulos a andar com Ele e diz essa palavra para ele: olha, não tem mais o que para eles, não tem mais o que esperar. A hora da colheita chegou. Então, quando nós falamos sobre a hora da colheita, nos nossos dias, nós temos que lembrar que desde Jesus e os apóstolos, o tempo da colheita já se iniciou. E Deus já está trabalhando neste mundo e colhendo aqueles que lhe pertencem. Então, quando nós refletimos sobre colheita, irmãos, o que é que você sabe sobre colheita? Talvez não muita coisa, como eu, mas pelo menos uma coisa nós sabemos. Se a colheita, se a plantação está pronta para ser colhida e o fruto for deixado na planta lá, ele vai apodrecer. Quando chega a hora da colheita, é preciso colher. Não há outra coisa a fazer, é urgente que se providencie a colheita. E é nisso que Deus quer nos inserir. Não podemos deixar a evangelização como um tema marginal da igreja, um tema periférico, um tema que nunca é central, um tema que não ocupa os nossos maiores esforços como igreja. Às vezes, nossos esforços e recursos podem ser colocados à disposição do nosso próprio bem-estar, como corpo que estamos congregando, estamos reunidos. Mas nós vamos ver nessa noite que há uma urgência. Essa colheita, ela é urgente aos olhos do Pai. O Pai quer levar
vidas salvas para o seu celeiro. Ele quer pessoas com nome e endereço dessa terra, que sejam seus filhos, que sejam transformados por Ele. Então, uma vez gravada essa verdade na sua mente, na minha mente, eu quero convidar você a abrir Mateus capítulo 9, para nós vermos, irmãos, como o próprio Jesus. Mateus capítulo 9, versos 35 ao 38. Eu quero que você veja nesta noite, reflita comigo, como o próprio Jesus tinha isso em mente, essa urgência, quando ele exerceu o seu ministério, quando ele praticou a evangelização no seu tempo. O Filho de Deus tinha isso em mente, esse assunto é urgente. E a gente nota isso, irmãos, vamos ler aí todo esse texto. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, é a Tua palavra que tem poder para mudar o nosso coração. E nós viemos à Tua casa mais uma noite para adorar o Senhor, mas para sairmos daqui também comprometidos, sairmos daqui mudados, sairmos daqui com uma revelação da Tua palavra, Senhor, nos nossos corações, que vai impactar a nossa vida, que vai mudar o nosso pensamento, nossas atitudes. Eu te peço que o Senhor use, Pai, a Escritura, use a minha vida segundo a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Será que podemos saber que Jesus tratava a evangelização como um assunto urgente? Nós podemos notar aqui, irmãos, nesse texto, que era assim, porque nós vemos o modo diligente e compassivo como Jesus procurava os perdidos. Nota nesse texto aqui que diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Uma coisa muito clara sobre Jesus como evangelista, nos 4 evangelhos, é que ele não media distância para ir até onde as pessoas estavam. Eu anotei aqui, irmãos, algumas distâncias dentro do território de Israel. Nós não sabemos quantos quilômetros Jesus caminhou nos 3 anos de ministério. Mas aqui algumas distâncias que são do nosso presente, do Israel que está aí. De Nazaré para Jerusalém, 131 quilômetros. De Nazaré até Caná da Galileia, 14 quilômetros. De Nazaré até o Monte Tabor, nós estamos citando Nazaré porque inicialmente era o lugar onde Jesus estava morando. E ele se deslocava 32 quilômetros. Nazaré até Naim, 40 quilômetros. Nazaré até Siquém, 59 quilômetros. Nazaré até Tiberíades, 31 quilômetros. Nazaré até Cafarnaum, 46 quilômetros. Nazaré até o Monte das Bem-aventuranças, 40 quilômetros. E é claro que há momentos que nós percebemos que Jesus entrava no barco com seus discípulos, cruzava o mar da Galileia, mas geralmente Jesus estava a pé. Geralmente Jesus estava pagando o preço, caminhando para ir até onde as pessoas estavam. Ele era um evangelista que sabia que só se é evangelista quando nós estamos em contato com pessoas. Nós só evangelizamos, irmãos, quando nós estamos diante das pessoas. Nós podemos até dizer assim, mas se Jesus tivesse um carro naquela época, ele iria de carro. Eu tenho certeza que ele iria. Se fosse no tempo de hoje, ele iria de carro. Mas esse é que é o fantástico, não tinha carro e ele foi. Ele não mediu esforço. Às vezes eu penso, irmãos, que
Deus escolheu a época de enviar Jesus exatamente numa época de muita necessidade. Que Deus escolheu colocar Jesus numa manjedoura, que Deus escolheu que Jesus fosse pobre, que Deus escolheu que os pais de Jesus não tivessem recursos, e que o próprio Jesus não tivesse uma sepultura onde ser colocado. Tudo isso ele escolheu para mostrar para a igreja dele no futuro que nós não precisaríamos mais do que desejo de fazer para fazer as coisas. Nós estamos cercados de recursos. Nós temos tudo e muito mais do que nós precisamos para pregar o Evangelho. Olha, o Senhor, todos esses lugares que eu citei aqui, ele encontrou alguém. Só citando, lembrando de Naim, ele estava passando com seus discípulos enquanto vinha um cortejo, trazendo o filho de uma mulher que também era viúva, morto para ser sepultado. E você lembra dessa história? Enquanto Jesus estava caminhando por aquele lugar, ele manda parar aquele cortejo e ressuscita o filho daquela mulher. Dentro das nossas casas, irmãos, nós não vamos ter contato com os problemas das pessoas. Nós não vamos saber o que elas estão passando, e Jesus sabia disso. Então ele fazia questão de andar. Ele fazia questão de sair de casa cedo, ir dormir tarde, comer quando dava, mas estar com pessoas, não importa onde elas estivessem. Jesus, ele não se limitava, como evangelista, ele não se limitava aos locais de encontro religioso. Olha para o texto de novo. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Hoje pela manhã o pastor Márcio falou aqui, sobre como funcionava uma sinagoga, como funciona até hoje, Pastor Cássio, eu falei Márcio, perdão Márcio, perdão Cássio, falei 2 vezes, Então, pastor, a gente está começando, a se entender aqui. Esse púlpito está com alguma coisa. Mas tudo bem. Ele estava falando aqui pela manhã como funciona uma sinagoga, que não era apenas um lugar onde se ensinava a palavra de Deus, mas era um lugar de decisões para a comunidade, onde ela estava inserida. Então Jesus, ele ia ao templo, onde ele tinha oportunidade de falar para as pessoas no pátio. Mas ele ia à sinagoga, onde ele tinha oportunidade de tomar a tribuna e ensinar as pessoas. Mas ele não ficava preso, como se diz há muitos anos, às 4 paredes. Jesus estava no mercado, nas praças, no monte, dentro da casa das pessoas, conversando na rua. O Senhor Jesus era acessível. E as pessoas podiam encontrá-lo. E elas podiam conversar com ele. E mesmo quando elas não conseguiam chegar pertinho dele, elas conseguiam tocar no manto dele e ainda recebiam a bênção. Mas ele estava lá. Ele estava lá à disposição. Irmão, que coisa maravilhosa, tem um monte de pequeno Cristo aqui. Somos pequenos Cristos, cristãos. Como esse mundo pode ser abençoado? Como nós precisamos centralizar a evangelização? Mas o texto mostra para nós que Jesus, ele não somente evangelizava, ensinava nas sinagogas, pelos povoados, mas Jesus tinha algo muito fundamental para nós quando a gente pensa nesse assunto. Jesus, ele via as pessoas. Irmãos, faz quanto tempo que a gente não vê uma pessoa? Você está entendendo o que eu estou dizendo, Claro, nós estamos vendo as pessoas que estão aqui. Nós cruzamos pelas pessoas todo dia, mas quanto tempo faz que eu não vejo uma pessoa? Que eu não olho nos olhos de uma pessoa? Que eu não pergunto como ela está? De forma interessada, de ser solução na vida dela para o que ela está passando. De levar, de fato e de verdade, uma palavra que vai mudar a história dela através de Cristo. Evangelizando
essa pessoa. Então Jesus, ele via, o texto diz, no verso 36, vendo ele as multidões. O que Jesus, como evangelista, viu nessas pessoas que ele encontrava, irmãos? O texto também diz, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. As pessoas que nós convivemos, irmãos, o que é que nós vemos nelas? É interessante porque houve um autor que disse que Jesus ele não viu só cansaço naquela multidão que o seguia. Ele viu dentro da alma daquele povo, daquelas pessoas. Ele viu agonia. Ele viu pecadores longe do Pai. Ele viu uma fome, uma necessidade de milhares e milhares de pessoas. E aqui ele está com 1 ano de ministério. E até esse momento ele está fazendo tudo sozinho, os discípulos são só acompanhantes. Aqui e acolá faz uma incursão em algum lugar, mas ainda não tinham sido enviados para estarem longe de Jesus, fazendo a obra de evangelização, enquanto Jesus ia para outro lado. Eles estavam ali aprendendo com o Senhor. Mas Jesus viu. E essa capacidade de Jesus de ver, nós podemos citar aqui algumas ocasiões, por exemplo. A Bíblia diz que Zaqueu subiu naquela árvore para ver Jesus. Mas quando Jesus passa embaixo daquela árvore, quem vê Zaqueu é Jesus. Jesus vê Zaqueu. Está em Lucas, no capítulo 19, versículo 5, eu faço questão de abrir. Lucas 19, 5. Diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Irmãos, eu sou confrontado pela palavra de Deus nessa noite. Porque às vezes a gente não quer ter o trabalho de olhar para o lado. E nós sabemos quando o nosso coração corrupto se esquiva do problema. Nós somos hábeis em fazer isso, em fingir que não estamos vendo. Mas Jesus faz questão de olhar para cima. Ver aquele menino pendurado. Não era um menino, era um homem, né? Mas ele era pequenininho, a Bíblia diz. É onde eu vou alcançando aqui, né? Não sei. Diz que ele era de pequena estatura, né? Pendurado em cima daquela árvore. E quando Jesus vê Zaqueu, ele vê o que em Zaqueu? Ele vê um homem desprezado pelo seu povo, um homem culpado, mas ele vê um homem que ia ser mudado em um novo homem. E ele vai e entra na companhia dele, de Zaqueu, na casa de Zaqueu, a contragosto de todas as pessoas. Isso era muito comum no ministério evangelístico de Jesus. Ele nunca estava agradando os outros. As pessoas não gostavam da companhia das pessoas que andavam com Jesus, que estavam na companhia do Senhor. Mas ele viu, e a gente lembra também que em João capítulo 5, versículo 6, rapidamente, irmãos, é dito, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Quando Jesus vê o paralítico, que estava no meio de muitos outros doentes ali, ele dá uma oportunidade àquele homem que não tinha chance, que não tinha ninguém para levá-lo até a água, para ele responder a essa pergunta: o que você quer que eu te faça? Evangelizar, irmãos, não é um bicho de 7 cabeças. O que aconteceria se cada pessoa que nós encontrássemos no nosso dia, nós perguntássemos: o que você gostaria que Deus fizesse por você?
O que você gostaria que Jesus fizesse por você? É claro que o Senhor cura aquele homem, e aquele homem passa a ser agora de paralítico um homem que anda e fala demais, né? O Senhor diz para ele, não fala para ninguém não, mas ele vai e ele sai falando para todo mundo que Jesus havia curado ele. E por fim, nesse ponto, irmãos, nós temos João também, capítulo 11, versículo 33. Jesus está no velório de Lázaro. E você conhece bem a história. Quem gosta de velório aqui? Ninguém, né? Nós não gostamos de velório. É um ambiente que, se a gente pudesse, nós não iríamos. Vamos quando é um familiar ou quando temos muita consideração por alguém, mas nós não gostamos. É um lugar de choro. É um lugar de dor, de separação. É um lugar onde as pessoas estão ali sofrendo por um ente querido, por alguém. Mas a Bíblia diz que Jesus fez questão de não estar lá quando Lázaro ainda estava vivo. E ainda disse para os discípulos, que bom que eu não estava aqui para que vocês acreditem. E ele vai ao enterro. Ele vai até aquele momento ali. Ele sabe o que ele vai fazer, mas quando Jesus vê todo mundo chorando, as irmãs de Lázaro chorando, Jesus tem a oportunidade de mostrar, eu choro junto com vocês. Quando nós vemos as pessoas e as suas necessidades, irmãos, também podemos ter a oportunidade de chorar com alguém. Quantas vezes eu já escutei isso? Você visita uma pessoa, ela abre o coração, ela fala da dor que ela está passando, e depois ela diz assim, parece que tudo saiu de mim, parece que eu só precisava falar. Aí você ora por aquela pessoa e coloca ela nas mãos do Senhor Jesus. E Deus começa a consolar aquela vida. A consolar aquela pessoa. A evangelização não é difícil. E a evangelização é urgente. O que você e eu vemos nas pessoas perdidas? Esse mundo moderno, irmãos, está se especializando em massacrar a nossa sensibilidade. Começa já desde as crianças. As crianças que naturalmente costumam ter mais sensibilidade à dor dos outros, hoje são ensinadas a matar no videogame e a perder qualquer piedade contra o outro ser humano. E cresce sem sensibilidade, cresce sem amor, cresce sem se preocupar com o outro. Então, um mundo de tanta correria que nós perdemos o que Deus quer encontrar em nós. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão daquela multidão. E para sermos pessoas que levam a mensagem do Evangelho como Jesus, pessoas que acreditam na urgência dessa palavra, que acreditam que neste momento, não é para culpa, irmãos, é para senso de responsabilidade, que sabe que neste momento muitos estão indo para o inferno, e que dependem, sim, da pregação do Evangelho que salva. Essas pessoas, nós precisamos ter a mesma empatia que Jesus tinha. Ele se colocava no lugar do outro. Ele sabia que ele era a resposta, o Salvador, e o Senhor não media esforços para que isso viesse a acontecer. Então, na conclusão aqui, irmãos, Jesus evangelizava com amor, não media esforços para colher vidas salvas da miséria em que viviam. E ele fazia isso porque tinha compaixão, sabendo que restava pouco tempo para aquelas pessoas. Mas a gente pode entender que Jesus tinha na mente dele que pregar o evangelho é urgente, que colher é urgente, não só pela compaixão dele, não só porque ele ia à procura das pessoas, mas nós vemos isso também no modo sábio como Jesus escolheu trabalhar. Voltemos ao texto de Mateus 9, no verso 37. Então, se dirigiu a seus discípulos,
A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Às vezes a gente se engana com Jesus, a gente pensa que Jesus fazia o trabalho a ermo, assim. Ele saía, o Espírito Santo ia guiando ele ia escolhendo ali na hora o que ele fazia. Não. O Senhor trabalhava com método também, sabia? Olha, o Senhor Jesus, ele ia à procura das pessoas mais acessíveis também. Aqueles que não queriam ouvir o Evangelho, que endureciam o seu coração, ele chegou a ensinar aos seus discípulos: não lancem pérolas aos porcos. Deem valor a esta mensagem que vocês estão carregando. Levem elas àqueles que de fato estão clamando por Deus. Então Jesus, ele não trabalhava de qualquer maneira. Ele buscou os mais acessíveis. Ele era guiado pelo Espírito Santo, só fazia o que o Pai mandava fazer, mas isso não significava que ele não tinha um plano. Quando ele escolhe ir para as aldeias, quando ele escolhe ir para as pequenas cidades ali, ele sabia também que era o lugar mais fácil também de encontrar aqueles que de fato estavam clamando por Deus. Israel era uma nação religiosa no papel, mas Jesus não encontrava acesso dentro do templo. Quando ele pregou na sinagoga da sua cidade, levaram ele até a beira do abismo para jogar ele de lá, porque ele falou a verdade. Porque ele disse: hoje se cumpriu esta palavra, eu sou aquele que veio, o Messias, para pregar o evangelho aos pobres, para libertar os cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. E quando ouviram isso, eles só escutaram, os fariseus só escutaram, os sacerdotes só escutaram, os rabinos só escutaram: este homem está blasfemando. Mas quando Jesus pregava o evangelho, curava o enfermo, quando Jesus anunciava a palavra, entenda bem, não é que o pobre, a condição dele social torna ele melhor aos olhos de Deus. Mas a verdade é que as pessoas que não têm muito, elas reconhecem que depende de Deus, que precisam de Deus. Jesus disse que aquele a quem muito é perdoado, muito ama. E aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E como é difícil dar valor a Deus e a sua palavra, quando nós achamos que nós não éramos tão ruins. Mas nesse momento, irmãos, o mundo está cheio de pessoas que não têm mais nenhum amor próprio, de pessoas que sabem que dependem de uma mensagem de salvação, de libertação, de transformação. E essas pessoas, irmãos, não estão, infelizmente, entre nós para ouvir o Evangelho. Elas estão lá fora. E Jesus, então, irmãos, ele vai onde a necessidade está. Ele vai encontrar as pessoas que estão com os ouvidos preparados por Deus para ouvir. Não somente isso, Jesus se deteve apenas na mensagem do Evangelho. Olha como ele era sábio. Eu falei agora há pouco que ele não tinha recursos como nós temos hoje. E também Jesus não tinha firulas. A mensagem dele era simples: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Era por aí que ele começava. Nós precisamos resgatar a confiança no poder do Evangelho. O Evangelho pregado, irmãos, como ele é, por mais simples que seja, vai dar certo. A igreja não precisa de coisas mágicas para alcançar o perdido. Louva a Deus por essa igreja. Mas temos falado tantas vezes aqui no ensino, no púlpito, que nós precisamos ser igreja sim, que não confiamos nos instrumentos, mas confiamos no poder do Evangelho. A verdade é que liberta, amém, irmãos?
A verdade é que liberta. Não tenhamos medo de pregar a verdade do Evangelho. Talvez não façamos muitos amigos, mas com certeza Deus vai encontrar um coração sedento e faminto. Um daqueles que Ele quer colher deste mundo antes que se perca. Quanto tempo, recursos e oportunidades nós perdemos quando colocamos outras tantas coisas no lugar do Evangelho simples. Certa vez, um grupo, um empresário que queria evangelizar o seu país, e ele gastou uma certa quantia considerável de dinheiro para imprimir folhetos, contratar um avião e lançar do céu esses folhetos sobre a cidade. Deus pode salvar através de um folheto? Pode. Nós já ouvimos muito isso. Mas Deus quer usar a nós, nossa voz, a nossa pregação. E era assim que Jesus fazia. Não vou citar a igreja, mas uma igreja brasileira construiu um templo enorme, uma réplica do templo de Salomão. Pedras trazidas de Israel, água de Israel para batizar, símbolos de Israel, tudo. Mas não é isso que salva o pecador. Que salva o pecador, você carrega dentro de você a mensagem que só Jesus Cristo salva. Só Ele perdoa pecados. Só Ele transforma a nossa vida. Que bom que Deus nos abençoe, nós temos condições de ter do bom e do melhor. Mas quando nós falamos de evangelização, nós temos que centralizar ela. Jesus se deteve na mensagem do Evangelho. Por último, aliás, por penúltimo, Jesus usou meios sobrenaturais. Para Ele não tão sobrenatural, Ele é Deus. Mas sabe de uma coisa? Me perdoe os cessacionistas. Aqueles que não acreditam que Deus hoje concede dons à igreja, ou que existem dons como da libertação, de uma palavra que vem sobre a vida de alguém, de uma língua estranha, de uma interpretação. Ou a cura, ou um milagre. Mas me parece que não é isso que a palavra diz. Alguém já falou que Jesus usava milagres, desse expediente para tocar o povo. Porque o evangelho estava no começo e precisava ser fundamentado que ele era de verdade por aquelas manifestações de poder. E depois dele os apóstolos, para confirmar os apóstolos como autores das Escrituras. Mas nós vemos o Senhor Jesus, então precisando de algo assim para confirmar sua autoridade? Será que era esse mesmo o objetivo? Ou era o que ele mandou dizer para João quando estava preso? Vai lá e diz para João que o reino de Deus chegou. Vai lá e diz para João que os cegos estão vendo, que os surdos estão ouvindo, que os leprosos estão sendo curados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. É para nós, irmãos, é para a igreja, é para hoje. É para hoje. Nós só vamos achar que não precisamos mais que alguém expulse um demônio enquanto nós estivermos aqui que ninguém tem demônio. Graças a Deus por isso, né? Mas quando nós saímos nas portas e nós formos em certas casas, nós vamos ver como é importante saber que Deus ainda liberta. Quando nós visitarmos alguém, Jesus disse assim, quando vocês entrarem numa casa e encontrar alguém doente, enfermo, orem por essa pessoa. E nós vamos ver muitas das vezes, irmãos, que Deus não quer curar todo mundo. Ele não é que não quer curar todo mundo, Ele não vai curar todo mundo. Mas muitas das vezes, Ele vai manifestar o seu poder através da tua oração, da minha oração, e Ele vai curar aquele enfermo. Sabe por que nós ainda precisamos de milagres? Porque ainda existem forças do mal neste mundo que enganam as pessoas com falsos sinais. E por que Deus iria ficar abaixo disso, irmãos? O nosso Deus manifesta o seu poder.
Ele mostra que o nome de Jesus não tem demônio que fique prendendo uma vida. Mas por que nós não vemos, então, mais sinais e milagres? Porque eles acontecem quando há necessidade, irmãos, também. E a necessidade está quando nós entendemos a urgência e nós começamos a pregar. Quem já teve a oportunidade de pregar o evangelho aqui para alguém? É ou não é maravilhoso, né, pastor? Quando a gente começa a falar de Jesus. E quando a pessoa se converte? E quando ela crê através da sua vida, na mensagem que você está falando? Quando ela vem para Jesus e você descobre que ela está na igreja crescendo. E você vê que Deus opera, que Deus age, meu irmão. Em último lugar, Jesus também demonstra como ele usava de sabedoria para evangelizar com essa urgência, com esse senso de urgência de que era a hora da colheita. Jesus convocou outros para ajudá-lo. Verso 36 ao 38. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a quem? A quem, irmãos? A seus discípulos. Vamos fazer um ensaio aqui, né? Um ensaio na nossa imaginação. Imagine que Jesus estivesse aqui agora. A quem ele ia se dirigir, irmãos? Pegou, né? Fôssemos nós acompanhando ele agora. E nós somos discípulos dele. O que ele esperaria depois desse chamado? Esperaria que nós obedecêssemos ao chamado que ele estava fazendo. A obra que Jesus começou sozinho, ela cresceu. E nesse momento, nesse exato momento, quando diz que ele estava, é quase como um resumo do primeiro ano do ministério de Jesus. Ele percorria as cidades e povoados, ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino, curava toda sorte de doenças e enfermidades. Então ele vê as multidões, então ele vê, esse trabalho não é trabalho de um homem só, mesmo que eu seja o Filho de Deus. A Bíblia diz que o Senhor não escolheu os anjos para pregar o evangelho. E naquele momento, Jesus também não escolheu, um ano antes, ele não escolheu aqueles discípulos para andar com ele, por acaso. Ele sabia que ia transferir esse bastão para eles. E aquela era a hora. E Jesus queria que eles entendessem que era a hora da colheita. E se não houvesse trabalhadores para a colheita iria apodrecer. Mas sabe, Deus é tão sábio e Jesus é tão sábio naquilo que ele faz. Ele poderia, naquele momento, virar para aquela multidão grande, resultado do trabalho dele na sinagoga, no povoado, tudo que a gente viu aqui curando. Ele podia virar para aquele povo todo e dizer assim: ó, gente, eu não estou dando conta sozinho, não. Volta para casa, porque eu já estou cansado desse negócio, estou vendo que está aumentando demais. Eu não vou levar isso adiante. Mas aí ele não seria aquele mesmo que disse: estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele tomou uma decisão de estabelecer a igreja, irmãos. E a obra de Jesus é levada a sério por ele. Então ele já tinha um plano. O plano era o quê? Passar o bastão para você. Passar o bastão para mim. Passar primeiro para aqueles discípulos lá. E como ele faz isso? Primeira coisa, o Senhor pede oração. Porque uma obra desse porte depende do Pai. Nós não somos capazes, irmãos. Olha, uma das coisas mais difíceis do mundo é ser igreja. É manter a nossa vida no altar, é estarmos com o Senhor e obedecendo ao Senhor. Então, vendo a necessidade, primeiro ele diz aos discípulos: orem ao Senhor da seara que manda trabalhadores para a sua seara. E aqui é uma parte muito engraçada. Porque geralmente quando você está orando por uma coisa, o que se diz é que você pode ser a resposta daquilo. Quando Jesus
Comece a inquietar o teu coração. Talvez através da palavra dessa noite você já esteja inquieto. E talvez você vai começar a orar sobre esse assunto. Senhor, qual é o meu papel nessa grande colheita urgente que começou no teu tempo? Enquanto você estiver orando, Deus pode mudar o seu coração e você pode ser a resposta. A palavra do Senhor diz, no capítulo 10, já seguindo, né? Não se preocupa que eu não vou pregar o capítulo 10. Mas ele chama os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades, e ele envia. Deus quer te preparar, amém? Deus quer te usar, Ele quer nos usar. E Ele vai usar assim, irmãos, com sabedoria. O Senhor vai nos enviar as pessoas. O Senhor vai te enviar a tua família. Você vai fazer a diferença na sua casa. Às vezes eu me cobro. E eu sinto, Senhor, eu acho que eu sou muito negligente. Eu lembro de uma época em quando você tinha seus parentes que não eram crentes ainda, e alguém dizia assim, olha, mas tem uma criança que converteu lá, você já ficava morto de alegria, né? Você tem uma criança que converteu, o evangelho entrou, essa criança vai falar de Jesus, vai ganhar todo mundo. Hoje, tem 3 dentro de uma casa e ninguém fala de Jesus. Não progride, mas é urgente. E eu quero concluir essa palavra. Nós nos deparamos com uma seara madura e não nos resta nada mais a fazer a não ser colher. Você crê que Deus quer salvar ainda hoje? Amém. Você crê que ainda tem gente para ser salva? Amém. Que elas estão aí? Então nós não podemos, irmãos, deixar de pregar o evangelho certos de que a semente é boa. E se a semente é boa, ela vai dar fruto. E se der fruto, vai ter que ser colhido. E glória a Deus por aqueles que já estão do celeiro do Senhor aqui, ó, sendo cuidados. Já, né? Já são árvores. Vão dando outros frutos. Mas nós ainda temos que ir lá no mundo onde estão as ovelhas perdidas do Senhor. Vamos confiar. Quando o evangelho é pregado, ele tem um endereço certo, o coração daqueles que Deus tem preparado para serem salvos. Preguemos o evangelho. Vamos agir como a igreja de William Carey, o pai das missões modernas. Ele ouviu uma mensagem parecida, ele leu alguma coisa sobre Deus querer colocar a pregação do evangelho como algo central em nossa vida devido à urgência. E ele queria muito ir para a Índia. Mas na época dele a igreja não pensava em evangelismo. E aí no dia que ele levou essa proposta, ele levantou na igreja e pediu para a igreja enviá-lo. E os líderes estavam ali e disseram assim, um dos líderes disse, sente-se, rapaz. Porque quando Deus quiser salvar esse povo que está longe, Ele não vai precisar de nós. É quando a gente acredita tanto na soberania de Deus que nós não entendemos que o Deus soberano nos disse, vai. Ide. Foi o soberano que falou, ide. Aí não me importa, irmãos, se Deus sabe quem vai ser salvo, Ele sabe. Mas eu não sei. Ele me mandou pregar. Ele mandou a gente ir. E eu quero encerrar com uma história que eu já devo ter falado algumas vezes, mas uma história que marcou minha vida. Havia uma cidade, e na beira dessa cidade um rio. E nesse rio, muitos peixes. Então, vendo aqueles peixes pularem da água, alguém algum dia disse assim, a gente precisa fazer alguma coisa para pegar esses peixes. Fizeram uma reunião e disseram assim, como a gente vai fazer? Ninguém sabe pescar aqui. Seguinte, vamos reunir e tratar do assunto. Então eles reuniram como é que ia pegar aqueles peixes. Viram que não deram conta. E pensaram, tem um especialista em tal lugar. Vamos marcar um outro encontro, uma conferência, para falar sobre pesca.
e falaram sobre pesca naquela conferência. A conferência foi tão boa que eles disseram: no próximo ano a gente vai fazer outra. Com o tempo, os peixes começaram a morrer. E o mau cheiro subiu naquela cidade. E todos que passavam à beira e às margens daquele rio diziam: esse lugar está podre, cheirando mal. Mas antes disso, irmãos, antes de chegar a esse ponto, um rapazinho, um dia, ouvindo que todo mundo falava dessa história de pesca, ele foi lá, pegou uma linha, botou qualquer coisa na ponta, mas tinha tanto peixe, ele jogou na água e veio um peixe. E quando veio aquele peixe, todo mundo que falava sobre pescaria agarrou aquele rapaz e disse: como é que você conseguiu fazer isso? Vem para a nossa conferência. E nunca mais ele saiu da conferência, de uma para outra. Então os peixes morreram e o mau cheiro incomodava. O mundo está fedendo, irmãos. Me perdoem. Nós sabemos disso. Mas a igreja é o profeta, é que profetiza a verdade, que proclama a palavra de Deus. Eu e você, nós precisamos anunciar este evangelho antes que essas pessoas morram. E o mau cheiro que nós estamos sentindo é o pecado crescendo. Porque quanto mais o ser humano se afasta de Deus, ele é capaz de coisas absurdas, bárbaras. Mas um lugar onde uma igreja cheia do Espírito Santo, sadia, que anuncia o evangelho, está estabelecida e começa a anunciar a palavra de Deus, famílias mudam. Irmão, quando uma família é alcançada, pelo menos aquela casa já muda. E quando aquela família começa a evangelizar seus parentes, com certeza os parentes começam a mudar. Vamos ficar de pé, por favor. Eu quero orar e depois passar a palavra para o pastor. Jesus tinha na sua mente a urgência. Vocês dizem: ainda há tanto tempo até a colheita. Eu digo: os campos já estão brancos. Já estão brancos. E colheita tem que ser feita antes que não dê mais tempo de colher ninguém, de trabalhar. O Senhor falou: vamos trabalhar enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Feche seus olhos. Senhor, eu me coloco aqui nesse momento sobre esta palavra que me confronta, Senhor. Junto com meus irmãos. Nós somos os discípulos que eu creio que a voz do Senhor que está na palavra. Nós somos discípulos a quem essa palavra é dirigida nesse momento. E que assim como o Senhor separou aqueles 12, depois 70, e depois tantos outros, e eles foram sob a tua ordem, nós queremos ir também, Senhor. A tua palavra, ela tem um objetivo, não é que nós saiamos da igreja de cabeça baixa, mas é que nós saímos da igreja, Senhor, mudados. Muda a minha vida, muda a nossa vida. Ô Senhor, salva esta cidade, salva, Senhor, este bairro, salva, Senhor, os conhecidos, os nossos parentes, usa os nossos lábios. Ó Senhor, eu quero agradecer, porque o Senhor tem nos dado muito aqui. Eu creio que apesar do que falamos aqui, Senhor, não são nossas conferências, não é o nosso louvor, não é a qualidade do nosso som, não é isso que está errado, não tem nada errado com isso. Mas o Senhor quer que nós tenhamos compaixão, o Senhor quer que nós entendamos que não dá para esperar. Há pessoas que não podem esperar, a colheita chegou. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos levante para um tempo de mudança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus quer usar vocês. Chegou o tempo da colheita, chegou o tempo da gente pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vai colocar pessoas ao lado de vocês para ouvir uma palavra de Deus através de vocês. Quando estão disponíveis para ser usados pelo Senhor. Chegou a hora da colheita e Deus quer te usar. Portanto, ide,
somos chamados para servir a Deus com santidade, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos convencidos de que o Senhor, como um grande evangelista, como um homem, Senhor Deus, disponível para o nosso Deus, nos ensina e nos chama os discípulos a irem. Estamos aqui, Pai, para sermos usados pelo Senhor, segundo a Tua glória, graça, amor e favor. Te pedimos em nome de Jesus, usa-nos, Deus, nesses dias, para proclamar a verdade do Teu Evangelho. É o que nós cremos e é assim que vamos viver, em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos, quero orar com você. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai além de ti. Que o Senhor te dê paz, alegria, graça, em nome de Jesus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá um aplauso ao Senhor. Estamos encerrados e até domingo que vem, café entre irmãos de manhã e culto finalizando essa série à noite em nome de Jesus.